Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, aqui pela TV Judaica Brasileira. Eu sou o Sami Sitman e hoje eu tenho o maior prazer em receber minha amiga Miriam Schwarzbart, que é gestora cultural com formação em arquitetura, urbanismo, e tem um trabalho super legal, resultado de uma pesquisa muito trabalhosa sobre as sinagogas do estado de São Paulo, onde ela dividiu isso num blog e também num site, vai aparecer escrito para todos, e acessem que vale muito a pena, conta muito da nossa história sob uma perspectiva, já entrando no assunto, né, peculiar, que é a perspectiva sinagogal, comunitária, sob a perspectiva da congregação religiosa, né. Então eu queria abrir pedindo aqui para a Miriam, primeiro falar sobre de onde veio essa ideia tão maravilhosa, que acho que desde que a gente se conheceu, ou sobre o tema pelo menos, eu já me tornei um imenso fã e seguidor, e quero sempre acompanhar e saber mais. Então, obrigado. Obrigada, Sami, obrigada por me convidarem para participar do programa. E realmente, meu estudo começou em relação à arquitetura e urbanismo, em relação às sinagogas em si, e também a minha formação, né, pelo fato de ter estudado na Vila Mariana, ter cursado o Colégio Peretz. Então, acabei unindo, o início realmente partiu das sinagogas da Vila Mariana, a Mordechai Gerstenstein e a Cecily Daneman, uma sinagoga do Peretz e uma sinagoga do Lar dos Velhos, partindo da minha formação também como arquiteta, buscando mais informação em relação à construção, aos projetos, arquitetos, engenheiros, e a idealização realmente de quem que teve a ideia de construir tais sinagogas. Uhum. E a partir disso, realmente eu fui buscando informação sobre as sinagogas fora do eixo Bom Retiro e Higienópolis, pensando nas sinagogas que já fecharam, nas sinagogas que foram desativadas e nas sinagogas que não eram conhecidas, para poder divulgar não só para a comunidade judaica, mas para a comunidade como um todo. E aí que surge a ideia do blog. Hoje em dia me falaram que o blog ia sumir, ia sair do ar, mas mesmo assim eu continuei do mesmo jeito. Imagino, né? que você tem todo o material gravado também, né? Tenho, realmente tenho. Mas o blog é importante pelo registro, né? Poder registrar, porque como eu falei antes, é uma perspectiva muito única, né? Muito peculiar da história. Então, mesmo sinagogas que já passaram, a importância da gente contar essa história, porque alguém vai em algum momento ter acesso e falar, puxa vida, minha família frequentou ali, ou então a gente não sabe até onde, quantos caminhos, né, de possibilidades sobre o assunto e sobre a própria identidade judaica acabam se tornando mais viáveis, né, mais próximos para o público maior. É muito bacana. Eu comecei minha trajetória, entre aspas, profissional, acho que eu trabalhando em sinagogas a partir dos 14 anos no Bom Retiro. Eu comecei fazendo pequenas leituras da Torá na sinagoga Beit Yitzhak El-Hanan, conhecida como a sinagoga do Moré Marcos Maletz, Alav Shalom, ou então dos lituanos, ou da esquina da Prates com a Bandeirantes, onde tive uma experiência muito legal, além de ser a sinagoga que eu fiz o Bar Mitzvah. Também foi a primeira onde eu comecei a ter alguma participação maior, enfim, também nesse período estava estudando Shivá e aprendendo também a rezar. E foi o primeiro lugar onde eu comecei profissionalmente a fazer as leituras da Torá, quando eu estava fora da Shivá e tal. E acabei, assim, começando um trabalho que eu nunca imaginei que eu faria e que culminou, inclusive, eu me tornar um Hazan, algo que é muito especial para mim, principalmente por ser tão inusitado no meu decorrer na minha trajetória. E aí como a gente já conversou muito, inclusive agora há pouco, por ter passado em várias sinagogas e ter ficado algum tempo em cada uma delas e poder conhecer essa dinâmica da congregação, e isso em relação à comunidade, perspectivas de cada... Então acho que esse é um trabalho que tem uma informação muito legal, muito rica nesse sentido, porque, voltando, é uma perspectiva única. E tem aquela piada que o judeu ele é bem informado porque ele vai à sinagoga, e na sinagoga todo mundo está falando sobre tudo, e em algum momento, né, acho que até tinha uma piada que o presidente americano resolveu ir numa sinagoga, e ele se disfarçou, porque ele falou, eles sabem tudo, ninguém sabe que eu vou vir para a sinagoga, eu vou vir disfarçado.
E aí ele senta, alguém fala para ele Shabbat Shalom, ele responde e a pessoa já fala, olha, boatos que o presidente americano vem aqui hoje. Então, quer dizer, então, e assim, é uma piada, mas que tem mais do que só um fundinho de verdade. Assim, ela tem essa perspectiva realmente de aquilo que ainda nos liga muito à comunidade. E já vou te passar, mas é algo que eu menciono muito nas cerimônias no cemitério, é que quando a gente vivia no Shtetl, mas isso vale para os períodos mais antigos, a comunidade não era regida, não era organizada por instituições, e sim por famílias que tinham a tradição. Então tinha a família do Shochet, que era quem abatia as galinhas, os animais e vendia as carnes, ou enfim, de cada família ele ia lá e fazia o serviço da Shechitá e da verificação. Tinha a família do Moel, que fazia Brit Milá, tinha a família disso, tinha a família Hevra Kadisha, e assim que a comunidade ela se organizava. Então, eu acho que aquilo dava pra gente né, eu nem vivi aquela época, mas a minha percepção sobre isso é que dava uma ligação maior com a comunidade que hoje não existe mais. Hoje, para a gente estar ligado à comunidade, a gente precisa estar ligado pelo menos a alguma instituição, seja religiosa, cultural, até diretiva, né? Mas o desafio é muito grande e é interessante que em Israel existe uma questão inversa. Eles, por estarem vivendo em Israel, no Estado judeu, não tem tanto essa questão de terem que estar vinculados a algo para, enfim, poderem, de alguma forma, vivenciar o seu judaísmo e não se afastar dele, não perdê-lo aos poucos, que infelizmente é um fenômeno que acontece muito, um fenômeno que eu digo que é da assimilação, com a perda da nossa própria assimilação, porque se a gente está suficientemente assimilado com a nossa identidade, a gente sim deve buscar se assimilar fora da comunidade, fora do conhecimento judaico, porque a gente tem a nossa base, o nosso background, a nossa identidade estabelecida. Então agora eu queria te passar assim para você refletir um pouquinho sobre essa ideia, né, da questão congregacional, das perspectivas e das relações comunitárias. É assim, você pensando desde que os judeus começaram a chegar aqui em São Paulo, pensando mais na imigração judaica moderna, as comunidades acabaram se organizando em função das sinagogas, né? E acho que isso foi possível, tanto em termos de ajuda, de depois organizar uma Hevra Kadisha, tudo isso, mas foi sempre em função da sinagoga. E as sinagogas se organizavam segundo a origem. Então você pega, por exemplo, tem a sinagoga do Bom Retiro, a Marzik Adat, eles são de uma cidade específica. A Marzik Adat é da Joaquim Murtinho. Da Joaquim Murtinho, então Diopel, Lublenski. E então era sempre em função da sinagoga. E a gente, uma coisa que eu prefiro mostrar é que a gente está aqui porque nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tataravós, chegaram aqui, se organizaram, fundaram sinagogas, fundaram instituições judaicas, seja de assistência social, sejam as escolas, ou as escolas que surgiram nos locais onde estava a sinagoga. Então a gente pensa a sinagoga do Pérez, a sinagoga do Yavne, a sinagoga o Bialik em si. Acho que o Lubavitch também, que então, depois mudou para o Talmud Torá, que também é outro exemplo. Então, muito em função das sinagogas. Então, acho que isso que é interessante. E eu acabei abrindo a pesquisa, não focando só nas sinagogas, mas também na questão da imigração judaica, da chegada dos judeus no Brasil, chegada dos judeus em São Paulo. Sim. Então, foi mais ou menos nessa linha. Uma etapa importante, né, da história. Com certeza. Das sinagogas a gente... E também para mostrar que é da diversidade, né? Não somos só Ashkenazim, não somos só Sefaradim, não somos só Mizrahim orientais. E depois, inicialmente, as comunidades estavam separadas e elas começaram a interagir a partir de um certo momento. Legal. E também focando, acho que outra coisa que é interessante falar, em relação à construção das sinagogas, a gente pensa que sinagogas foram construídas já no começo do século. A gente tem a sinagoga da Knesset, que sim, o projeto é de 1916, mas grande parte, como edifício sinagogal, principalmente aconteceu na década de 40. Apesar da gente ter a BT dos anos 30, da gente ter a abolição também na década de 20 e 30, mas a construção de grande parte das sinagogas, dos edifícios, foram feitos bem depois. Puxa vida. Foi meio que um período onde começou a fomentar mais, talvez até ligado à guerra, né? Não sei. A chegada de mais gente, a comunidade crescendo, talvez. Pode ser, que ser. Legal. Né? Então, muito legal essa coisa da perspectiva do passado e o futuro.
para a gente poder moldar o nosso presente. Então, entender a origem, como se desenvolveu. E acho que o céu é o limite de quanta informação dá para levantar. Cada vez é mais difícil de acessar elas, né? Porque principalmente as fechadas, as últimas pessoas envolvidas já faleceram, e aí o filho lembra de alguma coisa e olha lá, né? E assim que começou, eu comecei, quando eu fiz o blog, eu criei esse blog para divulgar as sinagogas, eu pensei como que eu poderia divulgar, né? Porque simplesmente lançar o blog com milhões de blogs existentes, seria difícil chegar no pessoal. Então eu comecei a divulgar no Facebook, no Instagram, e uma pessoa começou a puxar a outra. Então eu sempre prefiro avisar que meu blog é colaborativo, participativo, então as informações vêm das pessoas que frequentaram determinada sinagoga, ou da família, ou dos jovens que acabam acessando e falam, meu avô, fala com ele, entra em contato. Então comecei a falar mais pelo telefone, eu entrevistando pelo telefone, ou fazendo rodas de conversa, lives por convite. É tudo conteúdo, então, né, no fim das contas. Então foi mais ou menos nesse caminho. E acho que outra coisa que é interessante falar, que é uma coisa que a gente tem divulgado bastante no curso, nos cursos que a gente começou a fazer, é que a comunidade judaica ela não se estabeleceu primeiro, inicialmente, no Bom Retiro, e depois houve uma migração para a Vila Mariana, Brás, Moca. Então foi concomitante, apesar de grande parte das instituições estarem estabelecidas no Bom Retiro, e grande parte da comunidade foi primeiro para o interior paulista e depois acabou migrando para São Paulo. Onde também estabeleceram sinagogas e até entidades, né? Interessante. Será que as pessoas frequentavam, se elas estavam morando em outros bairros e eventualmente a sinagoga ainda era no Bom Retiro? Mas aí você já tinha, se a gente pensar... Ou já tinha sinagogas Se a gente pensar nas duas também. Sinagogas da Moca, as sinagogas estão da década de 30, o edifício, então elas já existiam como comunidade antes. É uma imigração do começo do século XX. Então, não obrigatoriamente eles tinham que se deslocar da Moca para o Bom Retiro, coisa que não acontecia, porque eram comunidades diferentes. Ou mesmo a sinagoga do Brás, que existe mais ou menos da mesma época. Ou se a gente pega a comunidade da Vila Mariana, que ela começou a surgir no final do século XIX, de imigrantes da Letônia e da Lituânia. Então, não obrigatoriamente eles não estavam no Bom Retiro, havia as comunidades nos diversos bairros. Então, a gente fala que a comunidade judaica se estabeleceu principalmente na capital, no interior, ao longo da linha de trem. Então, talvez pela profissão, pelos mascates e tudo isso. Dá uma bela de uma rota. Realmente, a gente pode pegar... com essa temática, já fica a sugestão. Nas cidades se a gente pega a cidade de Marília, Bauru, Limeira, ou até que acho que é interessante falar das colônias agrícolas que foram estabelecidas no começo do século XX, em 1905, a gente nunca ouviu falar disso. Aqui também não? Em São Paulo sim, Nova Odessa, Corumbataí, Jorge Tibiriçá, Campos Sales. Eram judeus que vieram da Rússia, muitos já estavam na Inglaterra, vieram para essa imigração para se estabelecer em colônias. Muitos não se deram bem e foram para as cidades do entorno, né? Marília, Limeira, até Campinas. Foram tentando... E depois vieram para São Paulo em busca de estudo judaico, de escolas, coisas do tipo, né? Que legal. Uma pergunta agora, qual foi a sinagoga que mais te chamou a atenção? Se é que alguma chamou mais do que acima um pouco, todas nos chamam de alguma forma, mas e por quê? Tipo, o que te cativou talvez nessa pesquisa tão legal? Acho que primeiro as sinagogas que eu frequentei quando eu era criança, né? Então eu falo da sinagoga do Peretz, a Mordechai Gerstenstein, que era no fundo do terreno, a escola na frente, a sinagoga no fundo, o acesso por escadas laterais, a cor azul, o fato de não ser numa galeria, as mulheres não estarem numa galeria, mas só num piso elevado. Então isso me marcou muito, porque tinha escola envolvida, minha família fazendo parte da fundação da sinagoga, tudo isso, e do Lar dos Velhos também, porque também por conta da minha infância. Mas eu acho interessante a sinagoga, desculpa se eu não vou citar todas, mas uma que eu gosto muito é a sinagoga do Cambuci, por conta dos signos do zodíaco, de todas aquelas pinturas no interior. Então ela é muito marcante, é uma sinagoga pequenininha, sinagoga de uma comunidade que, se a gente pensar, o Cambuci também recebeu, o bairro do Cambuci
recebeu muita gente que se estabeleceu inicialmente na Moca, o pessoal migrou para o Cambuci e para Ipiranga, e muito da comunidade judaica Ashkenazi, que foi a comunidade fundadora da sinagoga, e ao mesmo tempo tem a ligação com a escola, né, a escola israelita do Cambuci. Mas essa sinagoga me chamou a atenção, e uma vez o Francisco Moreno comentou que aquelas pinturas foram feitas por um pintor polonês que voltou para a Polônia antes da guerra. Então ele morava, não sei se ele morava no Brasil, e antes da guerra, da Segunda Guerra, ele acabou voltando para a Polônia. Uau, uau. Então é marcante, e a mesma coisa acontece com a Sinagoga do Brás. Hoje você já só tem algumas pinturas, mas pelo jeito também ela tinha pintura tem interna. também em Santos. E a sinagoga da Campos Sales. E aí eu já aproveito para emendar uma questão que eu acho que a gente já conversou muito tempo atrás, mas que até sob uma perspectiva da arquitetura, eu tenho um sentimento muito forte que a sinagoga do Cambuci, a sinagoga do Brás e até a sinagoga da Campos Sales de Santos, elas têm algo muito comum na sua arquitetura. Principalmente o Brás e o Cambuci, assim, elas são muito parecidas para mim. Não só a questão das pinturas, mas a forma como a sinagoga... Então, isso a gente tem um pouco da diferença da sinagoga Ashkenazi com a sinagoga Sefaradi ou Mizrahi, né? Que a gente tem um corredor central, geralmente, e os bancos voltados para frente. E a Bimá e o Aron HaKodesh na parte oposta da porta. Diferente das sinagogas, vamos dizer, se a gente pensar orientais, Sefaradim, que geralmente tem a Bimá na parte central e os bancos voltados para a Bimá, que eles não chamam de Bimá, mas... Como então, que eles chamam a Bimá mesmo, os Faradim? Você tem o Echal e você tem a Tebá, que é a... Tebá. E geralmente ela é cercada. Acho que Nazi geralmente você tem só um patamar mesmo. Então isso que acho que o que diferencia também as sinagogas, essas que você citou, Cambuci, Santos, são sinagogas pequenas e de comunidade, são de origem. Então, geralmente os bancos, que acho que é interessante citar, porque quase todas essas sinagogas da mesma época têm o mesmo tipo de banco. Não sei se o marceneiro era o mesmo. Pois é, mas muito parecidos. Muito parecidos. Muito parecidos. Isso eu observava lá no Bom Retiro. Quase todas iguais, né? Com o banco apoiado na parte de trás da... Já na mesinha do... Na mesa do outro, do que são uma portinhola para guardar o Sidur, o Maxor. Muito interessante. E é interessante, falando nisso, se puder emendar, em relação ao Pérez, quando o edifício foi vendido, os móveis, tudo, eles iam para leilão, e a gente conseguiu marcar no dia que estavam tirando os bancos e iam ser levados para leilão, a gente conseguiu fazer com que alguém se cadastrasse no leilão e arrematasse esses bancos, e essa pessoa ficou responsável por restaurar de alguma forma o banco, e os bancos foram doados para a Sinagoga da Bahia. Que legal. E o Aron HaKodesh foi doado para a Sinagoga de Ribeirão Preto. Que bacana. Então isso foi uma coisa marcante. Então você desmembrou a sinagoga, mas de alguma forma os objetos foram guardados. Que legal. Então acho que é bem interessante. Muito bom. Legal. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos aqui nessa conversa muito agradável com a Miriam e com uma perguntinha também, falando dessa questão da origem da comunidade, da gente contar a história. Para mim sempre
o aspecto da identidade judaica, da gente entender nossos caminhos e assim poder construir um futuro que siga dentro dos mesmos propósitos, por assim dizer. Uma vez eu fui abordado no cemitério, não me lembro como que aconteceu, já fazem alguns anos, alguns bons anos, por uma moça, se não me engano, da Suíça. Não falava uma palavra em português, o inglês era esquisito, o meu também não era muito bom na época, e ela mais ou menos desenrolava no hebraico, então todo mundo acabou falando, olha, acho que o Sami está aí, e me mandaram para conversar com ela e entender. E ela me contou que ela estava fazendo uma pesquisa para um documentário sobre as polacas e a imigração das polacas no Brasil e tudo que elas viveram. Eu conhecia muito pouco do tema e graças a esse encontro passei a conhecer bastante e até a me interessar, me aprofundar um pouquinho mais. E acabou que ela perguntou se eu poderia acompanhá-la para o cemitério de Cubatão, onde estão sepultadas muitas polacas. E eu mal sabia na época da existência, eu acho, desse cemitério. Eu sabia que tinha alguma coisa lá, mas enfim, nunca nem imaginei que eu fosse. E a gente foi. Em resumo, depois eu não tive mais notícia, não vi se saiu o documentário, espero que tenha saído e que um dia eu consiga assistir. Mas do que eu escutei, do que eu aprendi, eu falei que fantástica a história, porque passa muito por isso. Parece que nichos também determinados, ou de regiões e tal, eles vieram e se estabeleceram da forma como foi possível e fincaram suas raízes. Como, por exemplo, falando das sinagogas que foram criadas, ou eventualmente escolas, ou outros tipos de instituições. E no caso delas também, talvez pela rejeição, pelo preconceito que havia também, elas acabaram estruturando bastante, até onde me consta, no próprio Bom Retiro. Eu não me lembro agora para falar alguma sinagoga, mas eu me lembro que elas também participaram diretamente da construção de uma das primeiras. Elas tinham uma sinagoga própria, elas fundaram uma associação e elas tinham uma sinagoga própria que hoje em dia é uma porta de garagem, acho que na Barra Funda. Mas elas foram segregadas e não conseguiram se integrar nas sinagogas. Tem gente mais especializada nessa área do que eu, tem livros escritos, né? Acho que teria que falar realmente com essas pessoas, mas realmente existiu uma sinagoga que elas frequentaram, que elas construíram e que elas se dedicaram a isso, Sefer Torá, tudo isso. Sim. Então, realmente... Sim, lembrando para as pessoas, inclusive, que elas... ninguém deve ser vítima jamais de preconceito algum. Mas menos ainda as pessoas que são vítimas. E na maioria dos casos delas, elas foram vítimas, elas não estavam vivendo naquelas condições por vontade própria. Isso é algo que a nossa história ainda não contou suficientemente bem. Mas legal, depois eu vou pegar contigo os caminhos aí, quem sabe eu não trago alguns trabalhos até esse assunto. O Centro de Memória do Museu Judaico dispõe de material. Existia um vídeo também de depoimento. Elas foram, no final da vida, muitas foram morar no Lar dos Velhos, que a gente chamava de Lar dos Velhos, no Chipsiquene. Então, existe material livros escritos pela Bia Kushner, tudo isso. É importante, então, né? A gente realmente conhecer e trazer o conhecimento da comunidade, verdade. Esse elemento. Agora, você falou de Cubatão, e falou de Santos, e falou de uma sinagoga somente. Existe a outra sinagoga. Existe a outra, da Rua Borges. Não, com a Borges, É a Bet Jacob, que é a da Campos Sales, no Macuco, e a Bet Zion. São muito próximas as duas, né? Que, se não me engano, é outro bairro ali, mas... Vila Matias, então você tem aquela região. E eles fazem realmente, acredito que continuem ativas. Eu cheguei a visitar um tempo atrás, não muito tempo, as duas sinagogas, e foi muito interessante, até para descobrir a questão de imigração, porque a sinagoga Sefaradi é do pessoal que veio grande parte do Império Otomano, da Turquia. Que arquitetura, né? A arquitetura, inclusive, então, conta, parece, essa trajetória, né? Foi uma sinagoga muito característica. Muito compacta, ela tem um estatuto de 1935, pelo que me lembro. E realmente o pessoal continua lá, muitos trabalharam na área do café, o pessoal que era da sinagoga Sefaradi. Legal. Então eram corretores de café, diferente do pessoal da sinagoga Ashkenazi. Então...
Lá eu tive uma experiência interessante, que acho que um ano eu fui fazer as grandes festas em uma das sinagogas, no outro ano na outra, e no outro ano nas duas. É uma vivência que eu não sei se é comum em outros lugares, mas é muito interessante, né? No momento você está na sinagoga Ashkenazi usando um tipo de marzor, e no outro ano, ou no outro dia, você está na outra, rezando no outro tipo de marzor. Com outra melodia. Com outra melodia. E assim, para mim é interessante que eu estudei no Yavne e a gente teve num período uma matéria com um antigo Hazan, eu me lembro, acho que israelense, que era da Beit Yaakov, era conhecido como Pavarotti. Cantava absurdos, assim, o nome dele é Yossi, espero que esteja bem. E a gente tinha uma aula com ele no Yavne que era Tameh Mikra Sefaradi, para aprender a ler a Torá com a melodia Sefaradi. E a gente, acho que Nazim ali, éramos uma minoria na sala, e não adianta protestar. Eu não quero aprender Sefaradi, eu quero aprender Ashkenazi. Mas isso é coisa da molecagem, vamos dizer assim. Hoje eu penso, puxa, como eu fui privilegiado de poder aprender algo que está além da minha tradição familiar, né, no rito Ashkenazi. Ou então chegar em Jerusalém, no Kotel, e ver que eles meio que já têm um Nusach, uma liturgia que junta os dois. Né? Não vamos ficar alhos e bugalhos. Um dia canta uma melodia, no outro dia canta outra. Até mesmo a gente tem leis em relação a como que a gente deve proceder com relação à liturgia de um local. Então, eu, por exemplo, rezo no Beit Chabad, mas eu não sou Chabad. Mas você vai seguir Então, assim, quando eu estou rezando sozinho ali, no minyan, mas eu não estou conduzindo a reza, eu uso o meu Sidur Ashkenazi. Quando eu, eventualmente, sou chamado para conduzir a reza, aí eu vou usar o Sidur da casa, que Com certeza. Inclusive é o que manda a Halachá. Você tem algumas sinagogas hoje que elas têm as duas, vamos dizer, um edifício você tem as duas sinagogas, as duas, né? Ashkenazi e Sefaradi. E é um fenômeno que está espaço. acontecendo que eu já tenho me questionado qual que é o propósito disso. Por que estão aglutinando? Não entro nem no mérito se é bom ou ruim, não tenho nenhuma opinião sobre isso. Mas eu me lembro que na minha adolescência, com um problema recorrente da falta de minyan em várias sinagogas no Bom Retiro ao mesmo tempo, algumas inclusive emprestavam minyanim entre si. Sim. O Shil da Vila e a sinagoga do Moré Marcos trocavam Muito minyanim. próximas, né? Porque as Do duas Guarani. estavam na Rua Prates, a da Guarani com a da Joaquim Murtinho também tinha essa... Que talvez elas às vezes tenham rezavam mesmo. em uma, às vezes rezavam na outra, mas o importante é rezar. E aí eu ouvia muito um comentário assim, tem sinagoga demais aqui. E tem judeu de menos, devia ter menos sinagoga para a gente poder todo mundo estar junto. E eu entendi essa crítica como pertinente, ainda que Deus nos livre a gente falar tem sinagoga demais, né? Que tenha mais e mais. Mas é uma pena a gente ver elas vazias, abandonadas eventualmente, ou caindo no esquecimento, tendo a sua história perdida. Mas é isso mesmo, que algumas sinagogas fecharam, a gente vê que a sinagoga da Penha foi demolida. A sinagoga do Ipiranga, até o último contato, há anos que eu tive, ela manteve a fachada e virou uma fábrica de etiquetas, então desmontou a parte interna da sinagoga. E algumas sinagogas conseguiram ter algum outro destino, que nem o Museu Judaico na Beitel, o Teniad na Knesset, o Memorial do Holocausto na Sinagoga da Rua da Graça. De alguma forma, você tem algum novo uso, mas às vezes a gente se pergunta também, mas será que esse é o único uso que a gente pode dar? Só vai ser um centro comunitário? Só vai ser Só não, né? Mas... Sim, Porque o que mais a gente pode fazer com as sinagogas que deixaram de ter um uso, deixaram de existir? Vão ser demolidas, como aconteceu com a sinagoga do Pérez, ou a sinagoga Mordecai Gershon. A própria do Renan também, né? A sinagoga do Renan, a sinagoga da Arthur de Azevedo também, que acabou sendo desmontada, e era uma daquelas sinagogas pequenas também, no estilo do Cambuci, do Brás e tudo isso, né? Essas então, que continuam, pelo menos, acho que elas vão continuar contando a história. No caso, a Knesset do Bom Retiro, o Groissechil, para quem não está habituado, primeiro ela migrou para Higienópolis e continuou em operação no Bom Retiro. Inclusive, foi lá que eu me tornei Hazan nas grandes festas, começando sendo o segundo do Samuel Amar, e depois, quando a sinagoga, acho que já não dispunha de condições, ou ele já não dispunha de condições de saúde, acabei sendo chamado, promovido, enfim. E aí que eu comecei
a fazer. Mas engraçado que ela foi para Higienópolis e ela continuou no Bom Retiro. Sim. E depois ela passou para outra instituição, que é o TNAD, que fez ali toda aquela revitalização maravilhosa e aquele salão de festas maravilhoso. Ficou realmente tudo muito especial. Então, assim, eu acho que as que continuam, quero crer que elas tenham um compromisso com a história da sinagoga, de como ela surgiu. Poxa, para mim é muito importante que meus avós casaram no Grosso Estil, na Newton Prado, só que já é um pouco frustrante saber que não foi nessa mesma sinagoga de hoje. Sim. Que foi na sinagoga antiga. E óbvio que para a gente emitir opinião aqui, tantos anos depois, se deviam ter reformado ou não deviam ter reformado, é muito fácil, é uma coisa de time de futebol, cada um tem o seu. Mas, por outro lado, é uma sinagoga que, mesmo com o projeto da reforma, da ampliação, ficou linda, é enorme, é maravilhosa. Imaginar aquele lugar lotado, como eu tive a oportunidade de ver há alguns poucos anos, é fantástico, uma lembrança de tempos que não voltam, como dizem. É verdade. Mas o que é interessante é que, vamos dizer, você tem a instituição, ela Knesset Israel ainda ela continua, migrou para a Angélica, agora em outro local, então ela como congregação, como comunidade, como sinagoga, ela continua existindo. Ela não está mais no mesmo espaço, a mesma coisa com a Beit-El. A Beit-El existia onde hoje é o Museu Judaico, mas ela continua existindo como instituição em outro local, nos Jardins. Sim. A mesma coisa que a gente pensa, a sinagoga que está na Cravinhos, que era a sinagoga da abolição. Então ela não existe mais como sinagoga da abolição, mas como instituição, Eliakov, ela continua existindo. Exatamente. E mesmo quando era no mesmo lugar, a sinagoga da abolição, ela foi reformada. Existia primeiro um edifício, foi demolido, foi refeito. A mesma coisa na Knesset. Existia um edifício de 1916, ela foi ampliada, acho que final da década de 20, e em 1970 ela foi demolida e reformada, que é o prédio que a gente tem hoje. Então ela pode tanto mudar de lugar, como ela pode ser demolida e reconstruída no mesmo lugar, como ela pode deixar de ter uso ou ganhar um novo uso, né, que a gente vê. Então, isso é uma coisa que me frustra um pouquinho, porque ela foi ampliada década de 70, 80 mais ou menos. O Shil da Vila passou pela reforma que deixou ele lindo como só, na década de 90. E, infelizmente, assim, a comunidade estava se descentralizando, estava migrando do Bom Retiro, né? Então, a queda de frequentadores e tal acabou trazendo uma sobrevida muito curta para essas sinagogas depois de todo esse planejamento e investimento. É verdade. Eu vejo as fotos da inauguração do Shul da Vila, se não me engano. Tem um álbum preservado lá na sinagoga, e eu penso, poxa, tão lindo, todas as pessoas mais ou menos que eu conheço, algumas já partiram, algumas estão bem velhinhas, mas não, foi no ano do meu bar mitzvah, se não me engano, que inaugurou a sinagoga no formato como ela é, e linda como só, e eu penso, poxa, mas o movimento da comunidade continuou e as sinagogas parece que ficaram ali nos esperando. Não sei se a gente vai voltar um dia. Eu já ouvi falar que nos últimos anos, até por uma questão econômica, muitas pessoas voltaram. Os jovens têm ido muito para o Bom Retiro, a gente percebe isso, esse tem movimento. Um renascimento cultural, identitário, judaico, que eu sinto muito forte ali. Onde eu acho que o Shil era uma pequena parte, mas eu vejo bastante músicos, artistas, a própria Casa do Povo, acho que tem uma presença muito forte cultural judaica, mas as sinagogas precisam continuar se virando nos 30 para existirem e para preservarem a história, né? Não sei se agora que a gente tem grandes museus operando na cidade, se isso também já... Eu lembro de ter visto um pouquinho sobre isso no Museu Judaico, sobre as sinagogas, estou tentando lembrar aqui, fazendo a carga do arquivo, e assim, que isso continue sendo feito, né? Como eu falei, as que continuaram, eu espero crer que elas vão continuar com a história também, sabendo o que é a história daquele lugar. Mas, principalmente para aquelas que não continuaram, a gente conta com um trabalho que nem o seu, para poder saber quem nós somos. Mas é isso, né? Porque a memória continua, né? Acho que a gente tem que, pelo menos, contar a história, mesmo que a sinagoga não exista mais. Então, muito difícil a manutenção da sinagoga gera um custo e necessita de pessoas, então
para ela continuar existindo, às vezes a solução é ela mudar de lugar. A comunidade do Bom Retiro migrou realmente grande parte, quando pôde, saiu do Bom Retiro, foi para Higienópolis, foi para os Jardins, foram para outros bairros. Hoje em dia a gente não tem uma concentração grande no Bom Retiro, mesmo de Higienópolis o pessoal tem mudado, apesar de sempre surgir uma sinagoga nova em Higienópolis. Em algum momento pode ser que essa migração continue e vá para outro bairro e... Sim. Então a gente... É verdade, essas que migraram, realmente elas conseguiram... Eu penso o quanto complexo é esse processo também, né, de migrar uma sinagoga, porque a base daquela congregação... Mas é interessante que são casos que deu certo, né? A própria Knesset mesmo, hoje é uma sinagoga lindíssima em Higienópolis, recém-inaugurada, recém-reformada, o rabino também muito querido. E essa transição, né? Mas é interessante pensar, porque de repente o público não é o mesmo, né? Você tem a sinagoga em Higienópolis, a Knesset ou qualquer outra, que é um público de Higienópolis. Talvez não seja o público que frequentava a sinagoga da Knesset. Mas é que o Malovani, o rabino Malovani, quando foi, eu sei que ele foi acompanhado de um corpo congregacional considerável. Não posso falar números, não sei nem se são tantos. Mas aí sim, né, a sinagoga de bairro, no coração de Higienópolis ali, com certeza muita gente vai pela conveniência, muita gente vai porque é legal, porque é lindo. E pelo mérito do bom trabalho que é feito, como na maioria das sinagogas. E isso é interessante, porque é isso, a gente não necessariamente está mais frequentando a sinagoga dos nossos pais. Isso mesmo. Isso também é um fenômeno interessante, né? A gente hoje está frequentando, para aqueles que estão, a sinagoga onde você ou mais se identifica, onde você consegue chegar. O mais com próximo trânsito, com dificuldade de tempo, de horário, e isso é uma questão, né? No Bom Retiro era tudo ali perto, a gente podia se dar o luxo de escolher, hoje eu vou na outra. Ou quando era Rosh Hashanah, fazer o circuito entre as sinagogas. Poxa, aquilo era super legal, era super legal. Além dos movimentos juvenis que a gente pensa, Bnei Akiva, Dror, todo mundo que estava... Meu avô rezava na Beit Yitzhak, né, com Moré Marcos, e foi a minha primeira referência que eu me lembro de sinagogas, depois que eu vim para o Brasil, né, eu cheguei com 5 anos no Brasil. E era a minha primeira referência de sinagoga, o Hazan Solon, Alav Shalom, um ícone da Hazanot no Brasil. Só que não foi lá onde eu tive meu primeiro contato sinagogal, que acabou acontecendo no Bnei Akiva, onde eu me aproximei mais, onde eu comecei meu processo de tshuvá, e onde eu comecei a aprender a rezar, as primeiras rezas que eu conduzia, isso antes de eu imaginar que eu ia ser um rezador. E tinha a sinagoga de vocês. Tinha a nossa sinagoguinha lá na Rua Guarani. E me chamava muita atenção, porque a maioria das pessoas eram muito jovens, no máximo 50 anos de idade. Tinha um senhor ou outro, mas a maioria eram pessoas mais jovens, abaixo dos 50 ou até abaixo dos 30. E era um minyan muito divertido, com muitas músicas, algumas conhecidas, algumas muito alegres, um pouco de piada, um pouco de descontração. Então foi aonde eu comecei isso é sinagoga, eu gosto disso. Antes eu só ia naquele mínimo, vamos dizer, para não reprovar, né? Então eu ia Rosh Hashanah, Kippur, Pesach, talvez nas datas de Iskor, acompanhando a família, né? Mas ali no Bnei Akiva, a atividade como Tnoá, como movimento de juvenil, era só no sábado à tarde. De repente eu comecei a ir na sexta-noite para o Kabbalat Shabbat, que eu lembro que também tinha no Shomer, na época que eu frequentei. E depois ia para o Shacharit também, comecei a pegar gosto daquelas rezas. E eles me vendo ali um menininho pequenininho, eu cheguei com 8 anos lá. Participando e aprendendo a rezar e começando a ser colocado para conduzir pequenas partes que são dadas para as crianças normalmente. E o pimbolim que rolava lá também, isso tudo me cativou de um jeito que parece que eu entrei na sinagoga e não saí nunca mais. E é muito interessante, assim... Eu vou para algum lugar viajar, seja do Brasil, seja de fora, eu preciso passar numa sinagoga. Bnei Akiva também, mas assim, numa sinagoga, meu turismo tem que incluir a minha identidade, se tem, se não tem, não tem o que fazer. Mas é isso, né? E é muito interessante. Mas acho que é isso, né? Também os mais jovens redescobrindo, mas também descobrindo o seu passado, pois né? É.
fala, puxa, de onde veio meu avô, para onde foi? E aí a Exato. gente não citou ainda, tipo, que nem a sinagoga da CIP, né, de origem alemã, de Sim. ter uma outra tendência, de ter ocupado um lugar na Barra Funda, nos Campos Elíseos, naquela região, depois ter Mecor migrado, também, a Mecor passou no por mesmo ali. lugar. E de você ter outras imigrações e se estabelecer em outros lugares e ter atraído muitos jovens naquela época, né, em Sim. diversas épocas. Então, interessante Sim. citar essa, todos os rabados, citar Shalom, qualquer outra, que acabou construindo edifícios Claro. com projetos Sem de arquitetura dúvida. contratados por concurso, grandes E o várias capricho, sinagogas. né, que colocaram. Então, Muito bom, vamos fazer mais um pequeno intervalo e a gente já volta. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos mais uma vez e acho que a nossa conversa está se aprofundando, cada vez ficando ainda mais interessante. E eu estava pensando numa questão, além das mudanças físicas, como a gente acabou incluindo aqui no final do bloco anterior, outros exemplos, a gente tinha mencionado o primeiro Ohel Yaakov, que era da abolição, mencionamos a Knesset Israel, que era o Groi Sechil, e agora a gente está mencionando também Mekor Chaim. Além da mudança de local, eu como Hazan, como alguém que aprendeu a amar a liturgia, né, a beber liturgia, eu tento observar muito também assim, trocas litúrgicas, outras coisas que foram acontecendo. Mudou o público, eventualmente. Então agora não necessariamente a melhor forma é a gente seguir dessa maneira. E aqui eu não estou nem entrando em méritos de, ortodoxo, reformista, estou falando mesmo em relação à liturgia. Sefaradi, Ashkenazi e outras mais, né? O Chabad tem um pouquinho essa característica de muitas vezes chegar numa sinagoga e na medida, porque a vivência racídica é uma vivência muito intensa, então ele acaba se espalhando. Já vi casos onde a liturgia pregressa, não vou chamar de original porque eu também não sei se mas ela foi assim sobreposta. E já vi casos onde não, onde a liturgia foi mantida, então veio um rabino Chabad, um ambiente muito mais racídico, mas o Sidur que continuavam usando era aquele mesmo, que é o Sidur Ashkenazi, vamos chamar assim a grosso modo, né? E aí essa é uma questão também que me suscita uma dúvida. Será que isso é um fenômeno muito recorrente? Tem uma coisa também de acrescentar melodias. Então o Hazan, qual a função de um Hazan dentro da sinagoga? Na minha opinião, é fazer com que a reza não seja um tédio. Que as pessoas não fiquem cansadas de estarem lá, não fiquem com sono, não fiquem com vontade de olhar o celular quando não é Shabbat. Que seja uma coisa que a pessoa, uau, que gostoso, eu quero cantar, quero somar minha voz também. Eu nunca imaginei que eu ia cantar, como eu falei algumas vezes, mas na Yeshiva, no Bnei Akiva, nas sinagogas, tinha muito isso de, tipo, não precisa de um coral aqui. Não estou diminuindo quem faz, mas assim, o coral, todo mundo que está presente, sinagoga. A própria sinagoga é o coral. E o ensaio é a nossa recorrência, porque a gente está aqui todo dia ou toda semana, então
Então, assim que eu acabei tomando gosto para cantar, e de repente eu tô me vendo na posição de ter que devolver isso para a sinagoga, tentando levar o público junto. Então, não necessariamente a melodia que cantava-se há 100 anos atrás vai encaixar legal. Às vezes sim. Ou às vezes depende do público que você está... Eu acho que é bem isso, acho que depende bem do público. Se eu me lembro, assim, pensando na sinagoga que eu frequentava, na Vila Mariana, de criança, a sinagoga, as melodias não eram, as rezas não eram cantadas. O pessoal rezava, simplesmente seguindo, como se você lê, não existia aquela melodia. Passou a ter, talvez, com o coral do Pérez, que em Yom Kippur o pessoal instituía, trazia de fora. Mas acho que se a gente pensar sinagogas ashkenazim, antigas, a gente não tinha muito a questão da melodia. Acho que talvez seja algo muito mais das sinagogas mais novas, ou mais modernas, ou mais racídicas, do que as sinagogas mais tradicionais. Então, isso se espalhou, talvez, pela mudança de lugar, adaptação, mistura, né? Então, a gente vê ashkenazi frequentando sinagoga sefaradi, o pessoal de origem alemã frequentando outras sinagogas, e talvez essa mistura tenha enriquecido um pouco, mas também se perdido um pouco daquela melodia acaba original. diluindo também, Então, acho que é isso que eu vejo, né? Tipo, eu sou de origem ashkenazi, então não conheço a melodia sefaradi ou mizrahi, que era cantada na sinagoga da Moca, ou na Beit Yaakov. Então, pela minha origem, pela tendência, pelos meus pais, pela origem dos meus pais, né? Se a gente... Eu fico, assim, muito feliz que eu tive a oportunidade de receber dos dois, e a facilidade hoje de buscar os dois, de cantar os dois, de poder fazer um momento. Lá no Beit Chabad a gente brinca, que é muito legal que lá eles fazem, que venha ler a paraxá do seu bar mitzvah. Isso mesmo. É muito legal, a campanha que todas as sinagogas deviam fazer, na minha opinião. Venha ler a paraxá do seu bar mitzvah. E volta e meia vem alguém que é cefa para ler lá, e acaba lendo cefa. E aí a gente faz um monte de brincadeira, não com o cefa, que é o que se esperaria, que tipo ele que está trazendo uma coisa diferente, com a sinagoga, dizendo, olha aí que leitura legal, que coisa bonita. E acho que isso realmente contribui bastante, né? E aí eu quero entrar agora, talvez num outro aspecto, se tiver algum aspecto que você quiser trazer também sozinha, é o seguinte, a gente tem, vou falar por mim, você pode falar se você se inclui nisso ou não, mas eu tenho para mim um pouco de que, uma imagem de que a sinagoga é um lugar de celebrações. Eu digo isso, eu tenho isso na minha essência, não talvez no como eu vejo hoje. Hoje para mim é a minha casa, mas de criança, como eu falei, as sinagogas cheias, o Bom Retiro, a comunidade junta, as pessoas conversando alto no final e antes, e era uma energia muito legal, muito legal. E acho que assim, a gente não, graças a Deus, a nossa geração e a nossa região aqui, o Brasil, não é um lugar que nos reservou grandes perigos como judeus, mas na nossa história talvez. E eu pensei em levantar esse ponto contigo, porque entre a liturgia ashkenazi e sefaradi, uma das maiores diferenças que eu considero é o fato de que o ashkenazi reza muito em voz baixa. Independente de cantar ou não, o comum reza a primeira frase em voz alta e a última. E o versículo todo, o capítulo todo ali a gente reza em voz baixa, na maioria das rezas da manhã, vamos dizer, no Shacharit, no Psukei de Zimra. E os Faradim não, os Faradim é meio que um mantra. E assim a reza vai, ela flui. Eu acho que é silencioso. E eu tenho muito a impressão de que isso se dá por momentos de censura, onde talvez os Faradim não tiveram, ou eles lidaram de uma maneira diferente, mas onde os ashkenazim provavelmente falaram, não, vamos rezar em voz baixa. E para mim, assim, olhando o que é a reza, a gente está clamando aos céus, então não faz sentido a gente rezar em voz baixa. Que é até uma crítica que eu tenho às liturgias em geral, mas acho que os ashkenazim principalmente, que tem uma parte do Shema que fala, olha, se vocês não se comportarem bem, não vai ter mais chuva, a terra não vai mais dar frutos, é uma maldição. As pessoas rezam isso em voz baixa, quer dizer, uma superstição, não vou falar isso em voz alta, ao contrário. É nessa parte que você precisa pegar o megafone e falar bem alto, para a gente não esquecer o que nós somos, e a nossa bênção está garantida ali no fim do mês. Brincadeira. Então,
um pouco nesse sentido, a gente não viu a sinagoga, ou não teve a necessidade de usar a sinagoga como um local de refúgio, eu acho, nas últimas décadas, talvez. Estamos aqui em São Paulo. Não sei se na Segunda Guerra, se de alguma maneira as sinagogas serviram como refúgios. Eu tenho no meu subconsciente imagens de alguns filmes, eu não sei se o Trem da Vida, algum desses filmes assim, onde nas pequenas comunidades interioranas, europeias ali, bem simples, bem rurais, a galera correu talvez em algum momento para a sinagoga, ou o plano de fuga, inclusive, foi elaborado lá dentro. Isso mesmo. Né? Então, assim, mas a gente não tem essa relação, graças a Deus, somos privilegiados por isso. E eu queria te perguntar, assim, tem alguma questão relacionada a isso, a esse papel que a sinagoga ocupa? Creio que em tempos antigos ela era muito mais o centro da vida comunitária do que ela é hoje. Hoje ela é um elemento, ela não é o centro principal. Eu gostaria que fosse. Inclusive tento trazer para a sinagoga, onde eu estou, mais elementos que façam as pessoas se vincularem. A gente tem projeto musical, a gente tem projeto, além do estudo judaico, que se espera, né, que toda sinagoga tenha, mas a gente tem outros aspectos também que a gente quer trazer, cultural e tal, para as pessoas. Elas não vão necessariamente se vincular e ficar à vontade com a reza. Então que seja por uma outra via que a pessoa sim vai começar a vir a participar. Tem muitas palestras legais também lá na sinagoga, a gente estava junto numa recentemente. E acho muito legal que as sinagogas fazem isso, porque elas estão tentando trazer de volta as pessoas. Inclusive lá no Beit Chabad, uma vez alguém brincou, ter que fazer uma sauna aqui para concorrer com a da hebraica, porque o nosso minyan é muito mais fácil juntar lá do que aqui. E quando a gente ouviu era piada, todo mundo riu, mas assim... Mas é uma realidade. Até que ponto tem que ser piada? Ué, se não tivesse algo que... Tudo bem, aqui não é nada relacionado a nada, é só um relaxamento físico. Mas ele teria lugar. Às vezes isso aqui poderia até favorecer que as pessoas usassem a mikveh mais, criassem esse hábito, que também é um trabalho que o Rabino faz na sinagoga. Mas voltando ao ponto, ela deixa de ser esse elemento central. E talvez até por isso ela acabou sendo um pouco largada, um pouco esquecida em alguns casos, ou até fechada e demolida, como em alguns casos que foram mencionados e tantos outros. Mas eu acho que a tendência é voltar, né? Que nem você comentou, quando ela começou aqui em São Paulo, capital, Brasil no geral, ela realmente era um ponto essencial. Era de assistência, era de recepção, de acolhimento. Talvez isso tenha se diluído pelo surgimento de outras instituições, escola, Unibis, que foram descentralizando, né? Pela necessidade, crescendo, evoluindo. Mas que a gente vê hoje pelo fato das sinagogas estarem sendo, de novo, né, surgindo em vários bairros, né? A gente pega Morumbi, pega Itaim, Moema, Perdizes, Brooklyn. Então a gente tem sinagoga em vários bairros de buscar ser de novo um centro comunitário. Não é o termo, mas não somente uma sinagoga. Somente um lugar de reza e eventualmente de estudos religiosos. Então, um lugar de estudo, mas eu penso assim, antigamente, talvez na época do meu avô, quando eles chegaram no Brasil, eles foram morar em Santo André, meu avô, além de chorreta, ele era professor de bar mitzvah, moré, tudo isso. Exato. E ele, onde que acontecia essas aulas? Na sinagoga. Era um centro também, tinha uma área de jogos, né? Vamos dizer, eles promoviam atividades. Mas também aconteceu, tinha a questão do preconceito, de segregação, era proibido dar aula em hebraico, então teve um caso onde se descobriu que não podia dar, então eles tiveram que sair, fugir, coisa do tipo. Então talvez nessa época da Segunda Guerra, uma questão política que aí eu não conheço e não vou entrar no caso, mas que também aconteceu aqui, apesar da gente estar tão distante da Europa, de alguma forma fisicamente. Refletiu. Então, legal. Mas dessa questão. Tem mais um assunto que eu queria trazer que não pode faltar nesse programa, é o assunto das comunidades emergentes e eventualmente suas sinagogas. E eu queria te perguntar se por acaso você já teve a oportunidade, e esse vai ser o assunto do nosso fechamento, de conhecer alguma sinagoga de uma comunidade emergente. Né? As comunidades emergentes são comunidades compostas na sua maioria de pessoas que voltaram para o judaísmo, que se entendem descendentes de cristãos novos, convertidos à força, os Bnei Anossim, período da Inquisição principalmente, e que hoje, com o advento da internet, a gente vive um verdadeiro fenômeno
de despertar e de retorno dessas pessoas. Eu até costumo dizer que a nossa comunidade, infelizmente, não está preparada para o tamanho desse fenômeno, e principalmente a comunidade religiosa, que não preciso poupar. E pela dificuldade de ingressar nas sinagogas tradicionais, eles muitas vezes acabam formando suas próprias congregações e eventualmente suas próprias sinagogas. Algumas, inclusive, já foram templos de outras crenças que meio que se aproximam do judaísmo, pentecostais, ou o autoproclamado judaísmo messiânico, que a gente não entende como legítimo, mas a gente respeita aqueles que sim entendem, e que de repente, pelo caminho do estudo, chegam no judaísmo mesmo, alárrico, rabínico, e não estão conseguindo se inserir, eles fundam as próprias sinagogas. Eu tive oportunidade, agora que eu me lembre, de ter ido a 2 delas e a uma sinagoga que era tradicional em Recife, mas que ganhou uma sobrevida na época que eu conheci por acolher e receber essas pessoas, que muitas inclusive a gente recebeu também, recebe até hoje no Show da Vila, e assim consegue dar algum tipo de acolhimento, né? Eu não tenho contato com essa comunidade, né? Então, realmente eu parti das sinagogas para buscar o trabalho que conta a história, e não da comunidade buscando a sinagoga. Então, acabou sendo um processo inverso, né? Sim, sim. Então, identificar a sinagoga, identificar a comunidade do bairro, a partir disso, contar a história. Traçar, então, foi mais ou menos nesse caminho. Eu sei que ainda existe, que nem comentaram outro dia comigo, teu blog tem muitas lacunas. Eu falei sim, mas lógico. Essas lacunas existem porque ainda não tive informação, não recebi, porque eu sempre vou buscando, falo, e que nem eu já comecei a falar. Essa vontade de continuar. Que nem eu falei, também, meu blog é colaborativo, participativo, e eu dependo da participação da comunidade judaica como um todo, de poder fornecer informação e divulgar. E a outra, acho que vale a pena comentar, que quando eu fiz o blog, eu tive uma das intenções que você perguntou no começo, uma das intenções era não deixar restrito a informação que eu ia conseguir, o que eu fosse conseguir. Ao contrário, né? Porque muitas vezes a gente, dependendo do setor onde você se encaixa no estudo, você fecha, depois que você conclui, você abre a tua informação. E eu queria disponibilizar para ser em tempo real, assim, né? Ela ser autoalimentada, né? Então, essas informações são muito mais ricas, muito mais ricas. É isso que torna... Acho que o ponto que conecta, para essa última questão não ficar assim muito no ar, é que talvez o que a gente esteja vendo com as comunidades emergentes seja muito semelhante ao que aconteceu há 100 anos atrás, quando a nossa comunidade atual era emergente, estava chegando aqui, estava começando a se estabilizar. E é muito interessante ver. Eu falei 2, eu me lembrei de mais uma. Eu estive em 3 sinagogas desse perfil, 2 delas lindíssimas, assim, lindíssimas, um capricho, um cuidado, um nível de reza. 4, na verdade, 3 delas nesse nível todo eu vou lembrando. E não todas em São Paulo. Muito, muito legal. E tomara que no futuro a história que eles estão escrevendo hoje também possa ser registrada e estar, de alguma forma, compondo a história da nossa comunidade brasileira, aqui mais especificamente paulistana, mas se Deus quiser a gente vai explorar mais ainda, eu no que puder ajudar, obviamente, com muita honra. Esse trabalho tão bonito das sinagogas. Então eu queria te agradecer. Obrigada, Sami. Obrigada pela oportunidade. Sabia que ia ser uma conversa deliciosa. Muito bom, muito bom. Quem sabe, em breve você volte, a gente já tem ainda mais assuntos para tratar. Mas acompanhem aí com a gente sempre. Não deixem de conhecer o trabalho maravilhoso da Miriam e de se conectarem mais e mais. Shalom para o mundo. Um beijo no coração. Obrigada. Obrigado.